Uma lição para os homens caídos sem Cristo. Anjos Caídos, parte 6, dia 26 de julho de 2023. Última parte do estudo. Para os anjos, Deus nunca fez um pacto de graça, ordenado em todas as coisas seguro. Eles quebraram sua aliança de obras e caíram para nunca mais se levantar. Para os anjos nunca houve um sacrifício, nenhum filho de Deus moribundo para eles, nenhum suor de sangue e mãos e pés feridos para eles. E, no entanto, uma grande expiação está preparada para os homens. Que soberania da graça de Deus é aqui exibida! Ele abre os portões dourados do amor para nós e fecha os portões de ferro para seres mais nobres do que nós. O Espírito de Deus luta conosco, mas nunca luta com os anjos caídos. Os demônios são deixados a si mesmos, mas em relação ao homem, o Senhor clama: como posso desistir de ti? Quão justamente Deus poderia ter nos deixado sozinhos, pois fomos entregues aos ídolos e ainda assim Ele nos segue com as advertências de sua misericórdia. Para os demônios não há perdão nem esperança, nem porta do céu, e ainda há tudo isso para os homens. Ó, queridos leitores e ouvintes, eu lhes peço, não rejeitem esses dons escolhidos do amor todo-poderoso. Se Deus é tão especialmente gracioso para com a raça dos homens, que o homem não se torne singularmente ingrato para com seu Deus, presunçosamente devasso em seu pecado. Vamos nos voltar para o Senhor com todo o coração, visto que Ele se volta para nós com tal especialidade de favor. Estou certo de que é uma grande maravilha e algo de admiração que Deus olhe para nós e não para os anjos caídos, porque, como já disse, os anjos certamente não são piores pecadores do que alguns homens. Os anjos não são mais obstinados do que nós, pois pecamos contra a luz e o conhecimento com intenção e propósito deliberados. Os anjos são certamente mais valiosos, se Deus quisesse que uma das duas raças fosse empregada como seus servos. O melhor teria sido escolhido, e estes não são homens, mas anjos. Os anjos podem fazer mais por Deus do que nós, mas Ele nos escolheu. Os anjos devem certamente fazer mais falta do que os homens. Sua queda fez uma grande lacuna no céu. Nós vamos para lá para preencher o espaço e reparar a brecha que foi feita quando eles foram expulsos da glória. Mas, certamente, era mais fácil restaurar os anjos que vieram do céu do que pegar criaturas inferiores que nunca estiveram lá. Se fizermos uma distinção entre os homens na distribuição de nossa caridade, diremos muito apropriadamente: façamos o bem primeiros àqueles que seriam os mais miseráveis sem Ele. Ora, os homens nunca conheceram o céu e, consequentemente, não podem sentir tanto a perda dele quanto aqueles que estiveram lá e caíram dele. Somos como pessoas que sempre foram pobres, mas os anjos estiveram no céu e, portanto, são como pessoas ricas que caíram na pobreza. Que inferno para eles estarem fora do céu! Que miséria para aqueles espíritos perderem as glórias eternas que uma vez desfrutaram! Alguém poderia pensar, portanto, que Deus teria restaurado os anjos antes de ressuscitar a raça humana. Mas Ele não fez. Ele nos redimiu e deixou a raça mais velha de rebeldes sem restauração. Ninguém sabe por quê, e em nosso espanto clamamos: como é isso? De onde vem essa eleição da graça? Que inferno para eles estarem fora do céu? Que miséria para aqueles espíritos perderem as glórias eternas que uma vez desfrutaram? Diga-me, você que não deixaria escolha a Deus, mas deificaria a vontade do homem, o que tudo isso significa?
Onde está sua orgulhosa teoria de que Deus é obrigado a tratar todos igualmente, como se tivéssemos direito a Deus? Eu aponto para você os anjos caídos, e o que você pode dizer? Às vezes, os príncipes, quando pretendem perdoar de acordo com a sua vontade, dizem a si mesmos: perdoaremos o homem que será mais perigoso se o deixarmos como nosso inimigo. Agora, por mais maus que sejam os homens e grandes inimigos de Deus como eles se tornam, o diabo tem mais poder para prejudicar Deus do que um homem pode ter. E ainda assim, Deus não perdoa o diabo. Ele permite que Satanás prossiga com todo o seu terrível poder e faça o que pode de pior ao injuriar o seu Senhor. E, no entanto, a misericórdia do Senhor vem a nós, cujos poderes estão dentro de um alcance tão estreito em comparação com os anjos caídos. Ele escolhe um homem insignificante para receber sua graça. Alguém poderia pensar que restaurar um anjo era mais fácil e mais adequado ao plano do universo do que exaltar o homem caído. Não há nada a fazer senão colocar um anjo de volta em seu lugar, mas os homens devem ser levados a uma nova existência. O próprio Cristo teve de vir e ser um homem, e para lavar o pecado do homem, Cristo teve de morrer. Nada mais poderia ser necessário se os demônios tivessem sido salvos. Não posso conceber que a salvação dos anjos seja mais difícil do que a salvação dos homens. Prefiro conceber que teria sido a coisa mais fácil das duas se o Senhor assim desejasse. E, no entanto, envolvendo a encarnação do Filho de Deus e sua morte para fazer expiação, o Pai infinitamente gracioso condescendeu em ordenar que ele pegasse os homens e não os anjos caídos. É uma maravilha, é um mistério. Apresento-o para sua admiração. Ó senhores, não o desprezem. Que essa incrível soberania da graça não seja tratada com desprezo por nenhum de nós. Não fale mais sobre a injustiça da eleição de certos homens, pois se o fizer, os demônios darão testemunho de que você está criticando a prerrogativa real do grande Senhor que diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Agora, acho que vejo nisso uma grande discussão com o povo de Deus. O Senhor desistiu dos anjos e escolheu você. Isso me lembra aquele famoso texto: visto que foste precioso aos meus olhos, foste honrado e eu te amei. Portanto, darei homens por ti e povos pela tua vida. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba para ti. Veja, ele passou por anjos e nos escolheu. Que altura de graça! Veja como ele nos ama. O que faremos em troca? Façamos o trabalho dos anjos? Venham, irmãos e irmãs, vamos brilhar com tal fogo de devoção que poderia arder no coração de uma broca. Sejamos tão intensamente zelosos quanto um anjo redimido poderia ter sido. Vamos glorificar a Deus como os anjos teriam feito se tivessem sido restaurados e feito novamente para provar o favor divino e o amor infinito. Que tipo de pessoas devemos ser? Que tipo de vida devemos viver? Que tipo de consagração deve estar sobre nós? Não deveria todo o nosso ser viver para Deus? Eu dei a vocês um tanto grosseiro, pois o tempo voa, mas pense bem e tire proveito disso. Pensem bem, vocês ímpios, e não rejeitem a misericórdia assim. Quando você ler, ele não levou os anjos, mas a semente de Abraão, fique surpreso e voe imediatamente para Jesus. E, ó santos, ao lê-lo, digam a si mesmo: por mais amor do que os serafins conhecem, nós iremos como serafins queimarem. Deus te abençoe pelo amor de Jesus. Amém e amém. Fim do estudo.
Deus seja louvado.